Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 3 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 4 ao 13. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaom para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaom, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas, e eu te darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença, com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste essa grande benevolência e lhe deste um filho, que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pedistes esses dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro antes de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Se tem algo que o meu coração se alegra, é saber que todos os dias alguém vai ouvir a palavra de Deus e algo de maravilhoso o Senhor vai fazer. Porque eu creio nisso. Todos que ouvem a palavra de Deus com o coração aberto, bênçãos são derramadas e o agir do Senhor acontece. Quando nós ouvimos a palavra e nos esforçamos para colocar em prática, nós estamos aceitando a vontade de Deus e deixando que o Espírito Santo possa nos conduzir. A primeira leitura de hoje vai contar um dos episódios mais importantes que marcou a vida de Salomão e que é para nós também um chamado. Depois que Davi morreu, Salomão assume o trono para reinar sobre o povo de Israel. E Salomão ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele vai ofertar ao Senhor seus dons preciosos. E quando Salomão está naquele lugar, o Senhor vai aparecer a Salomão em sonhos e vai falar para ele: pede o que desejas e eu te darei. Eu fico pensando muito nisso e gostaria que você também pudesse refletir. Se Deus falasse assim comigo, se Deus falasse assim com você: pede o que desejas e eu te darei, o que eu pediria? O que você pediria ao Senhor? Porque o Senhor falou: pede o que desejas e eu te darei. Quais são os desejos do nosso coração? Eu faço essa pergunta para mim e para você, porque nós precisamos meditar de verdade sobre aquilo que nós pedimos ao Senhor, na nossa oração, no nosso clamor. Quantas vezes pedimos coisas supérfluas? Quantas vezes nós não sabemos pedir? E como diz a própria palavra, nós não sabemos rezar como convém. E a história de Salomão vem nos ensinar
O que nós devemos pedir ao Senhor? Salomão, quando ele ouve essa voz de Deus, Salomão começa a conversar com o Senhor, falando da gratidão pelo amor que Deus teve a seu pai Davi, pelo amor que o Senhor tinha para com Salomão. Mas Salomão fala: Senhor, eu ainda sou um adolescente. Como que eu vou governar esse povo tão numeroso que nós nem conseguimos contar? Então, Senhor, o que eu quero, o que eu te peço, é que o Senhor possa me dar um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Veja bem, irmãos, esse foi o pedido de Salomão. Diante de tudo que ele podia pedir qualquer coisa a Deus, que o Senhor falou: pede e eu vou te dar. Mas no coração de Salomão havia um desejo sincero de conseguir guiar, governar com justiça e conduzir bem aquele povo. É por isso que Salomão então vai pedir um coração compreensivo. Ele não queria governar como os outros reis governavam, escravizando, dominando, humilhando seu povo. Ele queria governar segundo o coração de Deus. Então, Salomão pede isso ao Senhor. Ele pede a sabedoria, o coração compreensivo para governar aquele povo. Quando Salomão termina de fazer a sua oração e a sua entrega, a leitura vai dizer que Deus se agradou da oração de Salomão. Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E é aqui, meus irmãos, que está o segredo da maneira que nós devemos ir ao Senhor. Por que que a oração de Salomão agradou o Senhor? Primeiro, porque Salomão, sendo rei, ele reconhecia que quem era o rei de verdade era o nosso Deus. E Salomão sabia que ele só estava no trono por causa da misericórdia de Deus. Ele então se humilha. Deus se agrada da oração de Salomão, porque ele não pede coisas materiais, porque ele não pede poder e nem a morte dos seus inimigos, mas ele pede um coração generoso. E essa oração e esse pedido tocou o coração do Senhor. Agradou tanto o Senhor, que a resposta para Salomão foi imediata. E o Senhor disse: já, Salomão, que você me pediu esses dons, e não pediu longos anos, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, eu vou te dar a sabedoria, vou atender o seu pedido. Você terá um coração tão sábio e inteligente, como nunca houve outro antes de você. Mas eu vou além, Salomão. Eu vou dar também tudo que você não me pediu. Você terá tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis durante toda a sua vida. Meus irmãos, o que essa palavra tem a nos ensinar? Essa palavra nos ensina como nós devemos nos dirigir a Deus na nossa oração. Nós precisamos aprender a pedir. O pedido de Salomão foi sabedoria. Por quê? Porque ele poderia ter poder, ele poderia ter riqueza, ele poderia pedir a morte de seus inimigos, mas se ele não tivesse sabedoria, tudo que ele pediu, tudo que ele ganhasse, poderia acabar. Humanamente falando, quantas vezes nós vemos pessoas ganharem um sorteio, às vezes uma pessoa ganha uma loteria, às vezes uma pessoa simples se torna famosa, um jogador de futebol. E quantos perdem tudo tão rápido? E perdem rápido por quê? Pela falta de sabedoria para administrar aquilo que ganharam. E na parte de Deus, isso tem um sentido ainda maior. Porque se nós não pedirmos primeiro sabedoria ao Senhor, nós corremos o sério risco de jogar fora
todas as coisas maravilhosas que o Senhor pode nos dar. Eu gosto muito de fazer uma comparação quando Jesus vai falar daquele que ouve a sua palavra e edifica a sua casa sobre a rocha, e aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Aquele que edifica a casa sobre a areia é aquela pessoa que pediu muitas coisas a Deus, mas não tem sabedoria para administrar, para governar, para agir. A sabedoria, irmãos, ela nos inspira como deve ser o nosso comportamento em cada situação da nossa vida. Como nós vamos resolver um problema, como nós vamos ajudar alguém. A sabedoria de Deus, ela inspira cada um de nós no agir, no falar, nas situações, nas coisas do nosso dia a dia, e nos ajuda a acertar, nos ajuda a decidir da melhor forma, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos muito da sabedoria no nosso dia a dia, na família, no trabalho, com os filhos, nos relacionamentos uns com os outros, nas decisões que nós temos que tomar. Precisamos dessa graça, da sabedoria de Deus. E esse pedido de Salomão foi muito especial, porque, como Salomão disse ao Senhor, ele estava como rei diante de um grande povo, de um povo numeroso. E tudo que Salomão pedisse, se ele não tivesse sabedoria, ele iria perder. Então Salomão, ele acerta no seu pedido, ele acerta na sua oração, e principalmente o seu pedido acerta o coração de Deus, porque não foi um pedido egoísta, não foi um pedido para ele como homem, foi um pedido para ele como rei, como aquele que governava o seu povo. E a nossa oração, o nosso pedido, irmãos, não pode ser um pedido egoísta, não pode ser um pedido que vise somente aquilo que nós precisamos e que não olhe o interesse e as necessidades dos outros. No mundo que nós vivemos, é urgente que clamemos a sabedoria de Deus. Muitos relacionamentos, muitas famílias têm vivido em conflito por não praticarem a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, irmãos, ela nos leva a olhar as situações com os olhos de Deus, a sentir as necessidades dos outros com o coração do Senhor e a agir como Jesus agiria. A sabedoria não nos deixa dar passos falsos, não nos deixa agir com vingança, com ódio. Contrário, a sabedoria de Deus, ela estabelece entre nós e o Senhor um caminho para seguir e nos mostra os passos certos a dar. Tem uma canção que eu gosto muito, de Juninho Cassimiro, e essa canção chama Teus Planos. Ela vai dizer assim: eu me abro ao seu querer, eu me rendo à sua voz, quero conhecer seus planos. Os meus passos são seus, o meu próximo minuto é seu. E é assim, irmãos, que nós devemos estar diante do Senhor. E aí você pode me perguntar: mas Paulo, o que pode provar que Salomão foi um homem sábio? Um exemplo maravilhoso vai estar narrado também na continuação da história. Duas mães estavam com seus filhos e uma mãe, por um descuido, deixou o seu filho como se ele tivesse sufocado e ele morreu. E aquela mãe, então, desesperada, ela pega e troca, pega o filho morto, coloca junto com a outra e pega o filho da outra como se fosse seu. E aquelas duas mães, então, elas são levadas diante de Salomão para que ele decidisse de qual mãe era o filho que estava vivo. E Salomão então vai mostrar que ele realmente tinha recebido o dom da sabedoria de Deus. Ele pega uma espada e manda que o soldado
pudesse partir aquela criança ao meio e dar um pedaço para cada um. E quando o soldado vai fazer aquele gesto, a mãe verdadeira grita: não, meu rei, não. Pode deixar a criança com ela. E a mãe verdadeira, quando faz isso, Salomão percebe que ela era a mãe verdadeira. E pela sabedoria de Deus, Salomão ordena que o filho fosse devolvido à sua mãe. Meus irmãos, peçamos ao Senhor o dom da sabedoria. Por isso eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Oração de São Tomás de Aquino, pedindo a sabedoria. Conceda-me, Deus misericordioso, que deseje com ardor só o que vós aprovais, que o procure com prudência, que o reconheça em verdade, que cumpra na perfeição, para o louvor e glória do vosso nome. Ponha ordem em minha vida, ó Deus, e permita que eu conheça o que vós quereis que eu faça, e que eu cumpra como é necessário e útil a minha alma, que eu chegue a vós, Senhor, por um caminho seguro e reto, caminho que não se desvie nem na prosperidade, nem na adversidade, que nada me alegre ou entristeça, exceto o que me conduz a vós, ou de vós me separe, que eu não deseje agradar, nem receie desagradar senão a vós. Tudo que passa se torne desprezível aos meus olhos por vossa causa, Senhor. E tudo que vos diga respeito me seja caro, mas vós, meu Deus, mais do que o resto, que eu nada deseje fora de vós. Conceda-me, Senhor, uma inteligência, uma sabedoria que vos conheça, uma vontade que vos busque, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrade, uma perseverança que vos espere com confiança e uma confiança que vos possua, enfim. Conceda-me, Senhor, essa graça, e isso eu te peço, para a glória do seu nome, pelo século dos séculos. E que através, Senhor, do exemplo de Salomão, nós possamos aprender o que pedir ao Senhor. Possamos, Senhor, pela graça do Espírito Santo, nos dirigir ao Senhor na nossa oração, pedindo, Senhor, de coração, não aquilo que nós precisamos somente, mas pedindo, Senhor, aquilo que vai ser bênção para nós e que vai ser bênção para todas as pessoas. Então, Senhor, dai-nos a sua sabedoria, que pelo poder do Espírito Santo, nós recebamos esse dom, o dom da sabedoria que vem do alto. Nos reveste de sabedoria, Senhor, porque nas nossas relações com a família, no trabalho, com a comunidade, no dia a dia, nas decisões que nós precisamos tomar, sem sabedoria, nós vamos agir incorretamente. Sem a sabedoria do Senhor, nós não vamos conseguir dar os próximos passos corretos. Então, Senhor, eu te peço hoje para mim e para cada pessoa que está participando dessa oração, dai-nos o dom da sabedoria. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.